Preste atenção no que Deus vai falar conosco. A mensagem aqui nos ensinará a ser guiados pelo Espírito, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus. No capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Então, olhem para mim um pouquinho, pessoal. Às vezes o diabo vai tentar levantar contra nós acusações, vai às vezes tentar nos envergonhar. Por exemplo, você começa a lutar pela família, começa a fazer a campanha por eles, aí o diabo às vezes usa alguém da tua casa para te provocar, às vezes para até tirar você do sério. E aí, quando você cede a isso, o que é que ele logo faz? Ele diz assim: tá vendo? Você vai para a igreja, mas não mudou nada. Ele cria a situação, provoca você, leva você a reagir de uma maneira imprópria e depois usa aquilo contra você. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Olha, você está com fome, né, Jesus? Ele estou. Era um fato que Jesus estava com fome. Se não estivesse, depois de 40 dias jejuando. Aí o diabo pegou uma pedra e disse: transforma essa pedra em pão e come. Você não é o Filho de Deus? Jesus tem poder de transformar a pedra em pão. Quem crê nisso, diga amém. Tem. Ele pode transformar o que ele quiser. Ele transforma a água em vinho. Diga amém, Jesus. Ele tem esse poder. Mas nós precisamos entender que se Jesus naquele momento atendesse ao que o diabo estava sugerindo, o diabo depois iria usar aquilo contra Jesus. Iria dizer assim: você fez a minha vontade, você cedeu à minha tentação, você não pode me vencer, você não pode salvar esse povo. É como hoje, o diabo vai tentar você, vai fazer com que você erre. Espero que você não erre, porque essa mensagem é para te preparar para não errar, diga amém. Porque se ele conseguir fazer você errar, você ceder à tentação dele, ele vai depois usar isso contra você, vai dizer: você não pode lutar pela salvação da tua família, porque você fez minha vontade. Então, a mensagem quer ensinar você a vencer as tentações, para o diabo não ter mais acusação contra você, porque você agora é de Jesus, diga amém. E quem é de Jesus, nenhuma condenação há, nem acusação, nem mentira alguma pode prevalecer contra você. Mas tem um detalhe que ele falou no final do versículo. Você pode ler de novo o final? Vamos ver o que é que ele diz lá no finalzinho do versículo 1. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Porque embora você tenha aceitado a Jesus Cristo, e a palavra diga que não há mais condenação contra você, mas se você tem andado segundo a carne e não guiado pelo Espírito, meu irmão, o diabo pode sim te vencer. Nós precisamos andar em espírito, até porque, embora eu esteja nesse corpo, mas a minha luta é espiritual. Quem concorda que a nossa luta é espiritual? É espiritual. Nossas batalhas hoje não são mais como eram as batalhas de antigamente. Na época de Davi, por exemplo, a batalha era no corpo a corpo. Puxava da espada e arrancava um braço. Atravessava lá o inimigo caía. Mas hoje não é assim. Na verdade, se hoje você pegar uma espada e tentar atravessar alguém, você vai complicar a sua vida, porque você pode ser preso, você vai estar cometendo ali o pecado de tirar a vida de uma outra pessoa. Então, não. Hoje a nossa luta ela é espiritual, apesar de que às vezes você passa por situações que a vontade mesmo parece que arregaçar assim a manga e partir para cima. Quem já viveu situações assim? Ninguém vai te criticar, não. Todo mundo é falho. Quem já teve um momento, pastor? Eu já tive um momento de pegar, dar vontade assim de pegar a pessoa pelos cabelos e dar um jeito nela. Ah, pastor, já tive muito. Pois é. Não faça isso, porque é essa tentação aí que o diabo lança para fazer você então cair e ele ter como te envergonhar. Na verdade, quando vier essa tentação, você vai lembrar dessa palavra: eu não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o quê? O Espírito. E quando você anda segundo o Espírito, você não usa mais da força, você usa do quê? Da palavra. Deixa eu mostrar algo para você no livro de Zacarias, se você puder. Abre lá rapidinho.
Na tela, eu acho que o irmão está colocando para você não precisar abrir lá, você só escuta. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, fica antes ali de Malaquias. Muito bem, você que encontrou o livro de Zacarias, você vai colocar no capítulo 4, ok? E vai ler comigo o versículo 6, diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém? Então hoje a sua batalha, para você vencer ela, não vai ser necessário usar da força. Você na verdade vai usar do poder que o Espírito de Deus te dá. Diga amém? Então aquela pessoa lá está sendo usada pelo inimigo, te provocando, você luta por ele, para ele ser salvo, ele te distrata, às vezes te maltrata, às vezes te xinga, às vezes não diz nada, mas tem gente que se irrita até com silêncio. Às vezes, rapaz, essa pessoa parece que não está ouvindo o que eu tenho para dizer e tal. Não faça isso. Lembre-se que você tem o Espírito de Deus ao seu dispor. Você vai para a presença de Deus, busca a ajuda do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai fazer o que você não pode. Por quê? O Espírito de Deus consegue penetrar o coração. E o Espírito de Deus tem o poder de transformar situações. Diga amém? Então naquela hora, você vai lembrar da palavra. Não, a palavra diz para eu não andar na carne. Eu já sou uma pessoa nascida em Cristo Jesus, não há condenação contra mim, então eu não vou gerar condenação contra mim. Eu vou andar no Espírito e vou fazer uso do poder do Espírito de Deus, porque nessa batalha, força e violência não vai resolver. Na verdade, nessa batalha que nós estamos lutando para ganhar nossa família, se você usar da força e da violência, você vai complicar. Não adianta usar que vai complicar. Você, ao invés de conseguir abrir o coração do seu filho para Jesus, ele vai se fechar. Ao invés de conseguir trazer a sua esposa para Cristo, ela vai ficar com raiva de você. Ao invés de você tentar conseguir trazer o marido para Jesus, ele vai se fechar totalmente. E eu já vi isso acontecer, pessoal. Eu já tratei de pessoas que disseram: pastor, eu acabei falando uma coisa assim, pastor, que agora ele não quer mais nem que eu fale de Jesus em casa. Pois é. Então, tenha sabedoria e entenda que não há condenação contra você, então não gere condenação. Diga amém? O diabo não tem argumento contra você, então não gere argumento contra você. Ande em espírito e não ceda da carne, que você vai conseguir vencer nessa batalha espiritual, porque é o Espírito que transforma. Jesus, quando mandou encher as talhas com água, ninguém soube o que estava acontecendo. Alguém sabia o que estava acontecendo? Eu já preguei isso na primeira mensagem da campanha. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ele mandou só encher. Mas quando ele disse: tira lá da água e leva para o mestre de sala provar, quando o homem provou, o que foi que ele disse? Que vinho gostoso! Eu já organizei festas que servimos o vinho inferior só no final, mas aqui você guardou o melhor para o final. Quer dizer, aconteceu algo espiritual, diga glória a Deus. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro daquelas talhas, mas lá dentro estava acontecendo uma transformação. Diga assim: a minha família, ela hoje é como aquelas talhas. Lá dentro o Senhor está fazendo acontecer uma transformação, diga glória a Deus. Mas para isso você tem que fazer uso das armas do Espírito, diga amém? Se você fizer uso de outras armas, você perde a batalha. Vai ficar mais claro agora, quer ver? Pode fechar o exemplo aí de Zacarias e volta comigo para Romanos capítulo 8. Agora você não vai ler mais o versículo 1, nós vamos adiantar um pouquinho e ler o versículo, o outro que eu disse que nós íamos ler, que era o 14. Volta lá comigo. Romanos 1. Romanos 8, perdão. Versículo 14, tá? Voltando, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Então, quem é filho de Deus tem que ser guiado pela carne, por sentimentos, por emoções, pela força do braço? Não, pelo Espírito o quê? De Deus.
Então, meu irmão, na hora que você entende isso, você nunca mais vai querer lutar de outra maneira. Não, espera aí, o que eu tenho que fazer aqui? Não, eu sou filho de Deus, o Espírito de Deus vai me guiar. Você ora a Deus e Ele guia você ao que fazer. Aí você às vezes toma uma atitude que ninguém às vezes nem entende, mas você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E aquela atitude resulta numa transformação interior da pessoa. Então, deixa sempre que o Espírito de Deus venha guiar você, em tudo. Talvez você estava decidido a ter uma conversa séria lá com a sua família. Pois antes de conversar com eles, bota o joelho no chão e diga assim: Espírito de Deus me guia, e Ele vai guiar você. Amém? Às vezes você estava pronto para fazer uma coisa que você achava a coisa mais certa a ser feita. Vai orar e diga: Deus, eu sou teu filho, e quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Então eu te peço, Espírito de Deus me guia, e Ele vai guiar você, e você vai saber como se conduzir e vai vencer a batalha. Quantos já leram aqui a história de Davi? Faz assim. Davi perdia alguma batalha? Nenhuma. Você sabe por que ele não perdia? Porque toda vez que ele ia batalhar, ele consultava o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guiava ele, e ele não perdia uma batalha. Então, eis aí o segredo. Seja guiado pelo Espírito de Deus e não atenda às emoções, não atenda à carne, não atenda aos desejos, porque senão você vai perder, ao invés de você ganhar, você vai perder. Olha o que você pode ter quando o Espírito de Deus te guia. Você pode ter o fruto. O fruto do Espírito de Deus na nossa vida é algo ruim ou é algo bom? Veja o que você pode ter quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Sai aqui de Romanos e vai comigo lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Por favor, abre lá, Gálatas, capítulo 5. Gálatas é bem adiante, tá, pessoal? Você vai encontrar logo após ali a segunda epístola aos Coríntios. No capítulo 5, versículo de número 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, olha só, alegria, vai ouvindo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Gente, isso aqui é um conjunto de virtudes, e são 9. Ou seja, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, é gerado em você esse fruto. Você age com amor, você não deixa a tristeza te dominar, porque você vai ser uma fonte cheia de alegria, diga amém. Ou o que mais? Paz. Paz é o que eu mais gosto aqui. Por quê? Porque quando você tem o Espírito de Deus, irmão, você consegue ter paz. Paz, meu irmão, é uma coisa que é muito difícil você alcançar. Eu lembro que eu li um livro um tempo atrás, e esse cidadão era um homem do ramo dos negócios, era um CEO de uma grande empresa. E o negócio dele, pessoal, era resolver os negócios, ganhar dinheiro, e tinha aquela vida, só que na casa dele, pessoal, era uma confusão só. E aí um dia, alguém falou para ele: você está precisando ter um pouco de paz. Aí ele pegou, parou tudo, deixou os negócios de lado uns dias, e aí pegou, viajou para um lugar de um clima gostoso, e ele foi para lá passar umas 2 semanas, para ter paz. Passou 2 semanas inteiras lá, ou foi um pouquinho mais. Quando ele voltou, ele continuava do mesmo jeito, ele não teve paz, porque a paz não está num lugar em especial. Quem me entende, diga amém. A paz está, em Deus. Jesus disse: eu vos dou paz e não dou como o mundo dá. A paz está na presença do Espírito de Deus na tua vida, diga amém. Por exemplo, as coisas estão fáceis lá na tua casa? Com toda sinceridade, quem as coisas não estão fáceis? Pastor, não estão fáceis. Pronto. Mas é possível você ter paz, mesmo as coisas não estando fáceis, quando você tem o Espírito de Deus. Pastor, as coisas estão fáceis para o Senhor? Absolutamente não. Mas eu tenho paz, diga glória a Deus. Eu tenho confiança. A paz é a confiança. Eu tenho equilíbrio, diga amém. Eu consigo lidar com tudo que eu estou enfrentando. Por quê? Porque o Espírito de Deus produz esse fruto na minha vida. E não é só isso não, eu consigo até transmitir, diga amém.
Eu consigo. Então é isso que você precisa entender, que o Espírito de Deus na sua vida vai te dar a capacidade, meu irmão, que você precisa para conduzir tua família. Você precisa de paz, você precisa de amor, você precisa de alegria. Amém, gente? Quantas vezes o diabo age lá, às vezes no teu dia a dia, para fazer você se irritar, e aí você tem a alegria do Senhor, você não se irrita, diga amém. Olha o que mais, ele disse, lê um pouquinho mais comigo aqui, o 22, ele diz, longanimidade. Quem sabe o que é a longanimidade? Quem sabe? Bom, a longanimidade, né, ela é uma paciência diferente, porque tem gente que é paciente, mas quando tentam ele ao limite, ele explode, ele não consegue, não. A longanimidade é uma paciência diferente, é uma paciência para suportar qualquer tipo de provocação, amém? Por isso que Jesus, ele foi tentado de várias maneiras e ele não cedeu, porque ele tinha consigo a longanimidade. Então essa longanimidade nós precisamos, porque tem hora que parece que o diabo, meu irmão, tenta, mas você tem a longanimidade de Deus, diga amém, Jesus. Olha o que mais o Espírito de Deus nos dá, longanimidade, continuando aqui, benignidade. Pastor, o que é essa benignidade? É a inclinação para você, meu irmão, praticar gentileza, fazer o bem, até quem não merece, que às vezes, pessoal, você vai encontrar pessoas que não merecem você fazer um bem para ela, mas você é benigno e você faz, diga amém, Jesus. Você consegue praticar gentileza com quem não é gentil contigo. O que mais, pastor? A bondade, né? Você consegue, pessoal, sabe, praticar o que é bom. Por quê? Porque está na tua, você é assim, é dentro de você, você pratica, né, o que é bom, porque isso faz parte de você, amém, Jesus? O que mais? Ele diz, fé, pastor, até fé, quando você, meu irmão, anda em espírito, e que você busca o Espírito de Deus para a tua vida, você passa a ter uma fé diferente, você passa a ter a fé. Agora não esqueça de uma coisa, diga-se comigo, a fé, não, diga mais forte, diga-se, a fé não está além da palavra, nunca esqueça disso, porque em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, diga amém. Então não pense que, não, então eu vou me aplicar agora só em buscar o Espírito de Deus, que não, a fé não está além da palavra, a fé é pela palavra, é por meio dela, diga amém. Então, ou seja, a fé é pós-palavra, não vem antes da palavra. Continuando diz, mansidão e temperança. Meu irmão, nós precisamos desse conjunto de virtude aqui para poder ganhar nossa família, porque quem aqui vive muitas situações em que é preciso ter muita mansidão para poder aguentar, faz assim, o Espírito de Deus te dará. Então, meu irmão, não ande na carne, ande em espírito. Quem anda em espírito vence qualquer batalha. No livro de 2 aos Coríntios, abre comigo aí, no capítulo 10, olha o que diz aqui o versículo de número 3 e 4. 3 diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, embora você esteja na carne, ou seja, nesse corpo, mas você não pode andar na carne, você tem que andar no espírito, porque as armas que nós precisamos para vencer as nossas batalhas espirituais, elas são poderosas em Deus. Se não for em Deus, não são poderosas. As nossas armas só são poderosas se forem quem? Em Deus. E Deus não é espírito? Então tem que ser em espírito, diga amém, Jesus? Se você não fizer uso das armas certas, você não vence a batalha. Jesus, por exemplo, voltando à tentação, Mateus 4, você pode ler isso, Jesus quando foi para o deserto, está escrito que ele venceu a tentação, e o diabo tentou ele algumas vezes, e ele venceu, mas alguém lembra, se você já leu isso, alguém lembra como que Jesus foi para o deserto? Alguém está lembrado aqui como Jesus foi para o deserto? Não lembra não? O irmão que está ali colocando, põe para mim Mateus capítulo 4, para eu ler isso para os irmãos, ele vai colocar na tela, eu vou ler com vocês, tá? Mateus 4, olha só, está ali a resposta porque eu te perguntei, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Por que ele venceu as tentações lá? Porque ele estava sendo dirigido pelo Espírito, diga glória a Deus. Suas armas só são poderosas se forem quem?
em Deus. Meu irmão, quando você está na carne, você nem se lembra da palavra. Não lembra, não. Mas quando você está em espírito, é incrível. Na hora certa você lembra até de um versículo. Quem já aconteceu isso com você aqui? Pastor, mas na hora, porque você está em espírito, você está sendo guiado por Deus. Deus faz você lembrar. Irmão, quando eu entro nessa sala para atender as pessoas, eu tenho que estar em espírito, porque se eu não tiver, eu não posso te atender. Eu tenho que estar, porque você vai chegar e vai dizer, pastor, eu estou vivendo uma situação assim, assim, assim. Se eu te der um conselho na carne, você vai errar mais ainda. Quem me entende? Então tem que estar no espírito. E às vezes é uma coisa que eu nunca vivi, uma coisa que eu nunca ouvi. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Na hora eu lembro de um versículo. Irmão, tem uma palavra que diz assim, assim, e às vezes a pessoa, poxa pastor, já basta. Por quê? O Espírito vai ajudar você a lidar com todo e qualquer tipo de situação. Diga amém? O diabo pode tentar de todo jeito, porque quem já leu a tentação, o diabo mudou as estratégias, mudou ou não mudou? Diz, transforma a pedra em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Levou Jesus para um lugar bem alto e disse assim, agora eu quero que você pule, porque está escrito também, olha como o diabo é astuto. Está escrito também, que os anjos vão receber ordem para te guardar. E Jesus disse para ele, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Ele levou ele para um outro lugar, onde era possível ver toda a glória do mundo, e o diabo disse, então faz o seguinte, prostra aqui e me adora, porque você não veio para conquistar o mundo, eu vou te dar todo esse mundo, vou dar a glória para você. Não é isso que você quer? E Jesus falou para ele assim mesmo, está escrito, que somente a Deus nós devemos adorar. E na hora, meu irmão, botou o diabo no seu lugar, o diabo saiu correndo. Ou seja, o Espírito guiou Jesus às respostas certas, porque o Jesus é o próprio Espírito, diga glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que estar em Espírito. Você quer ganhar sua família para Jesus? Você tem que andar em Espírito. Você tem que fazer o uso do poder das armas que o Espírito te dá. E só para fechar a mensagem, deixa eu mostrar o que diz em Efésios, lá no capítulo 6. Veja só o que diz em Efésios capítulo 6. O irmão vai colocar para nós aí, na tela, e você pode ler junto com eles. Efésios 6. Por favor, pega lá no versículo de número 17. Diz assim, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, suas armas só podem ser poderosas se for em Deus. Você quer vencer batalha? Meu irmão, blinde a sua mente com a salvação. É só lembrar de Romanos 8:1. Nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Diga assim, pela fé, eu estou salvo. Amém? Blinde sua mente com isso. E utilize-se das armas do Espírito, principalmente a palavra de Deus. Pastor, e o que mais? No versículo 18 ele diz assim, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, no caso por toda a tua família, diga glória a Deus. Então você usa a palavra, mas ele manda também orar, suplicar e vigiar, diga glória a Deus. Então use a palavra, que é a espada do Espírito, mas ore, suplique e vigie. Eu já expliquei o que é uma súplica, né? É aquela oração rápida que você faz por alguém. Então, esteja o tempo todo orando, suplicando e vigiando. E tudo isso em espírito. Aí você vence qualquer batalha. Amém?